Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vedes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Nós vimos nesse texto, Jesus está nesse contexto da parábola da figueira e se refere à proximidade do reino dos céus. Toda essa semana que se aproxima do Advento, estamos falando desse tema da vinda do reino, né? É possível aplicar também essa palavra à queda de Jerusalém e ao julgamento final, né? Quando fala da vinda do Filho do Homem. É mensagem de esperança e libertação, não de medo e de ficar preocupado. A destruição de Jerusalém, como já dissemos, forçou a igreja a se desprender do judaísmo e abrir-se decididamente aos povos do mundo inteiro. É por isso que o Evangelho vem falar, serão minhas testemunhas, né, em todos os lugares, até os extremos da terra. É essa saída desse núcleo pequeno para se tornar, então, a religião cristã divulgada até os extremos da terra. Então, esse é o trabalho da evangelização, né? Toda evangelização é uma forma de manter esse reino sempre presente e eficaz. O anúncio de Jesus torna o reinado de Deus presente e eficaz. Portanto, a presença efetiva do reino de Deus e a chegada do dia do Senhor, a certeza das palavras que não passam, tudo isso exige de nós prontidão, estamos prontos para a evangelização, vigilância e oração. As palavras de Jesus continuam vivas, tão poderosas e persuasivas que muitas pessoas, por sua influência, entregam a vida pelo anúncio do Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica nos ajuda a refletir sobre esse contexto de caminhar em meio a tantas dificuldades, num mundo tão cheio de tribulação, num mundo onde a gente só vê sinais negativos. É preciso mudar a maneira como enxergamos os sinais. Então, o número 164 do Catecismo diz: por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. Interessante isso, né? Caminhar pela fé e não pela visão significa que nós ainda vemos as coisas com os olhos da fé. Ainda não chegamos à realidade perfeita já instaurada, mas pela fé nós sabemos que elas poderão se fazer presente. E conhecemos Deus, o nosso modo de conhecer Deus é como que em um espelho, de forma confusa. Aqui o espelho se trata dos espelhos antigos, né, que não tinha imagem nítida, mas uma imagem turva. Então, é como nós vemos a Deus, né, ainda de forma imperfeita. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé, então a fé é luminosa, né, a fé contém essa luz. É muitas vezes vivida na obscuridade. O que significa isso, né? Na escuridão do mundo, nas dificuldades do mundo, nas incertezas. Nessa realidade nós vemos sob a luz da fé. A fé pode ser posta à prova, muitas vezes nós sentimos isso, né? O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura, né? Olha, mas no mundo tem tanta violência, tem gente morrendo de fome, cadê a fé, cadê Deus? Às vezes as pessoas perguntam, né? As experiências do mal e o sofrimento, a injustiça, nós vemos tanta coisa ruim acontecendo, né? E da morte, até mesmo da morte, parecem contradizer a boa nova, né? Ou seja, onde está Jesus que anunciou tanta coisa bonita? Podem abalar a fé, de fato, e podem tornar até uma tentação, né? Essa provação.
Mas é então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé, olhar para as testemunhas da fé, como Abraão, que acreditou esperando contra toda esperança. É isso que nós temos que olhar, é esse olhar que nós devemos ter. Outra testemunha de fé, a Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, vendo seu filho ser crucificado, né? Comungando com seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas da fé. É para elas que nós devemos olhar. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da nossa fé, Jesus. Então é isso que significa ser testemunhas. Num mundo tão conturbado, voltarmos os olhos para Jesus. Senhor, nós queremos nos deixar inspirar por essas testemunhas e assim voltar o nosso olhar para Ti, os olhos fixos em Ti, com a luz da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.